É muito comum o paciente chegar hoje no consultório se queixando da baixa estima. E aí a minha primeira pergunta é, mas o que é autoestima para você? Né? Eu fiz até um vídeo algum tempo atrás falando sobre a importância da gente compreender o significado das palavras. É cotidiano você realizar atendimentos que as pessoas usam palavras para descrever coisas que não são, né? Como a culpa, por exemplo. É muito comum as pessoas roubarem angústias alheias e se sentirem culpadas por coisas que nem elas mesmas provocaram. Né? Então, quando o cliente chega, o paciente chega e fala que ele está buscando essa estima, eu digo, bom, ela começa por se conhecer, ela começa por dar limite, ela começa por você reconhecer qual é a sua necessidade e o que a sua bússola interna está falando. Sim. Na verdade, isso que você está falando, Carol, é muito bacana, né? Porque a gente vê em muitos pacientes que começam o processo de autoconhecimento, o processo de psicoterapia, e eles vão trazendo, né, que de repente eles começaram a ouvir de outras pessoas, ou até mesmo da família, né? Nossa, mas você começou psicoterapia, você piorou. Nossa, mas você está fazendo terapia e está muito ruim. Pode largar a mão dessa psicóloga, porque isso aí não está te fazendo bem. E é justamente aí, né, que a gente começa a perceber que o ser humano, quando ele começa a se autoconhecer e ele se coloca como prioridade da vida dele, ele começa a impor limites, ele começa a não permitir mais as vivências que não traz conforto para ele. Porque se desconfortável é, o ser humano não pode ser, porque aí não será verdadeiro. Então, a gente escuta muito isso no consultório. Você piorou. Não é que piorou. É porque ele começou a estabelecer limites para os outros. Então, se eu não desejo, se não está de acordo com aquilo que eu busco, por que que eu tenho que me colocar nessa situação? Não, então eu não quero. Não, então eu não vou fazer isso. As pessoas começam a impor os seus limites, porque não tem razão de ser viver uma vida que é do outro, que é para o outro. Se eu não começo a estabelecer dentro de mim que eu tenho desejos, convicções e que eu tenho sim um lugar de fala, não tem viver verdadeiro. Então, sim, isso é que adoece as pessoas. Elas não conseguirem se expor, elas não conseguirem se comunicar, elas não conseguirem se colocar nas determinadas situações, né, com segurança, com tranquilidade, porque desde pequenininhos também a gente vê muitos movimentos nas pessoas, né, onde elas, sim, não eram ouvidas, sim, né, elas não podiam nunca se colocar, expressar as suas vontades, os seus desejos, né? Muitas vezes não eram vistas. Nunca, né? Tem gente que não sabe nem quem é no mundo, sim, né? Como aquele filme que nós assistimos, que é bem bacana, o Meu Nome é Rádio, né? Que trata de uma história de um deficiente mental, onde ele não tinha um lugar de ser uma existência apenas porque ele tinha uma deficiência mental, um transtorno mental, né, que é diferente do que a gente está trazendo hoje, que é o viver natural das pessoas. Mas neste filme, quando esse rapaz é visto, valorizado, validado, mesmo com suas limitações, ele passa a se expressar de uma forma riquíssima. Sim.